Outra característica importante em um líder é saber falar. Porque, como nós sabemos, uma maneira eficaz de se comunicar bem é saber se expressar corretamente. Por isso que é importante para o líder aprender a argumentar e aumentar o seu vocabulário, tá? Veja que como que nós conseguimos aumentar o nosso vocabulário? A dica é bastante simples, através da leitura. E essa leitura deve englobar tudo, por exemplo, bons livros, jornais, revistas e assim por diante. Nós devemos treinar a pronúncia de palavras mais complicadas, mais difíceis, para que nós tenhamos certeza que o nosso ouvinte vai poder compreender o que nós estamos falando no contexto correto que nós desejamos argumentar, certo? Sem deixar então nenhum espaço para que haja má interpretação, ok? Outro detalhe também é com relação a saber conversar. Aqui nós temos que nos preocupar com a forma de como nós iremos transmitir uma mensagem durante as conversas. Então, vejo que para o líder é importante deixar gírias de lado, a não ser que no seu ambiente de trabalho, com a sua equipe, isso esteja realmente bastante enraizado, então esteja liberado, tá? Mas numa situação um pouco mais formal, as gírias não são bem-vindas, certo? E outro detalhe que normalmente os líderes acabam pecando é ao adotar uma linguagem mais técnica. Vejam, os colaboradores, os clientes ou mesmo os fornecedores podem não entender do que nós estamos falando. E isso pode dar margem para uma interpretação de forma errada, certo? Então, é super importante eu adotar uma linguagem que todos entendam, certo? Uma outra questão que entra aqui no saber conversar é a questão da linguagem corporal também. O líder tem que ter a consciência de que o seu corpo também fala. Então, é necessário prestar atenção nos gestos, na postura e na própria entonação da voz, ok? O líder também é aquela pessoa que precisa ter uma opinião própria, tá? Então, assim, não é possível que um gestor se baseie em achismos. Então, ao defender uma opinião, esse gestor tem que garantir aquilo que está falando, ou através de uma experiência própria, ou através de uma fonte confiável, certo? Com base nisso, será possível, então, construir argumentos sólidos e, tendo essa base, com certeza o líder vai conseguir transmitir confiança e segurança para os seus liderados ao falar sobre determinados assuntos, e isso aí é fundamental, tá? O líder também precisa praticar a inclusão, envolvendo todos os membros da sua equipe nos problemas, nas discussões, nas reuniões e assim por diante. Então é importante ouvir a todos, mesmo aqueles colaboradores que tenham papéis ou responsabilidades que são sem importância, porque são essas pessoas que podem nos surpreender com uma boa opinião e até uma sugestão para resolver um problema qualquer, certo? Um dos papéis fundamentais do líder também é fornecer feedbacks sobre o andamento da equipe como um todo e também sobre o trabalho individual de cada liderado. Então, nesse momento é importantíssimo que o gestor saiba como passar esse feedback. Vejam que os elogios podem e até devem ser em público, mas as críticas, os puxões de orelhas, esses precisam ser em particular, certo? Então,
no recinto adequado, pessoalmente e com todo o cuidado também, ok? Então, o líder tem que ter essa sensibilidade, certo? E por último, tem a questão do foco nas reuniões. Então, vejo que muitas vezes nas empresas é comum a participação em reuniões improdutivas, onde acaba se discutindo vários assuntos que não têm nada a ver com a pauta da reunião. Então, o líder é aquela pessoa que precisa manter o foco das reuniões a fim de que elas possam ser produtivas, eficientes e eficazes, certo?